Tuga nasceu em 2004, né? Eu levei a ideia do projeto para uma editora que logo aprovou o projeto do livro infantil, né? Da história em quadrinhos. E eu mandei o texto e a editora me forneceu o primeiro desenho da personagem principal, que era a tartaruguinha, a Tuga. Mas como que a história nasceu, né? É muito interessante que eu tenho uma filha que ela gosta de colocar nome nos bichos, né? E ela sempre colocou nome nos bichos lá de casa. O cachorrinho, o gato, ela botava os nomes nesses bichinhos. E acabou que ela ganhou uma tartaruga, um pequeno jabuti, e levou lá para casa. E o jabuti ficou lá, né? O jabuti andava no quintal, a gente colocava frutinha para ela. Em determinado tempo, ela também colocou o nome para esse jabuti. Eu tô ouvindo ela chamando jabuti de Tuga. Era Tuga para lá, Tuga para cá. Daqui a pouco todos nós estávamos chamando a pequena tartaruguinha de Tuga. Eu comecei a notar que assim, o nome era interessante, né? Tuga, Tuguinha. Quando não era Tuga, era Tuguinha. E a gente observava muito essa jabuti. O nosso quintal era bem grande, então ela tinha um espaço bem enorme para ficar passeando ali, né? E ela era uma tartaruguinha muito esperta. Ela era ainda bem pequena, né? Tinha aproximadamente uns 6 a 7 centímetros, no máximo 10 centímetros. E ela conseguia superar vários obstáculos, né? Então, às vezes tinha um pedaço de madeira na frente dela e ela, né, bastante empenho, conseguia ultrapassar aquele obstáculo ali. Às vezes era um buraco que ela entrava e com dificuldade também conseguia sair. Então a Tuguinha, né, a Tuga, que a minha filha deu o nome, ela tinha, talvez isso seja de todas as tartarugas, né, mas ela que a gente estava observando, que eu estava observando, né, e via que ela era muito determinada. E em certo momento eu pensei, seria legal escrever uma história sobre a Tuga, né? A tartaruguinha. Mas aí eu estava pensando, né? Mas como começar? Como elaborar essa história, né? Eu já sei que as tartarugas têm essa capacidade de serem determinadas, superar dificuldade, obstáculos. Então essas características eu já via naquela tartaruguinha ali. E que provavelmente deve ser uma característica de todas as tartarugas, né? Então a ideia agora era além de colocar essas qualidades no personagem, ter um evento que pudesse iniciar a história dessa aventureira. Bom, a gente de modo então que a história ela foi ganhando forma. Então, desde o momento que essas tartaruguinhas, que a Tuga como personagem principal e a Lilica como sua amiguinha, estavam perdidas numa ilha desconhecida, elas tinham que agora superar, né, os obstáculos que iam surgir por ali. Diante disso, né, surgiu a ideia de colocar um outro personagem que seria então um inimigo ou um predador dessas pequenas tartaruguinhas. Então apareceu o novo personagem, né, que está na história em quadrinho, que é o Leviatã. O Leviatã nada mais é do que um crocodilo gigante, que também na pesquisa que eu fiz, né, mostra que nessa região existe muito esses crocodilos que ficam numa determinada área
ali oceânica. Eles vivem dentro do oceano e também frequentam as margens de algumas praias, de algumas ilhas. Então, foi interessante colocar o Leviatã, ou esse crocodilo, como um outro, né, um personagem que seria um predador dessas pequenas tartaruguinhas. Então, né, num determinado instante ou tempo que elas estão ali, se aprofundando, né, no conhecimento da ilha e tentando superar os obstáculos, elas vão se confrontar com esse inimigo que é o Leviatã. E elas vão, né, tentar sobreviver. Nesse meio, né, as nossas tartaruguinhas, Tuga e Lilica, elas encontram um outro personagem, que é o Xinxin, que já é um habitante da ilha. Então ele já conhece a ilha e oferece ajuda para elas, né? Inclusive ele já conhece também esse crocodilo ou esse Leviatã. Então eles ficam amigos ali na ilha, né? E se unem para combater e se proteger do Leviatã. E a história mostra, então, se eles conseguem ou não se proteger desse Leviatã. Então tem esse foco na história, né? A importância de você ter amizades, né, consolidadas, amizades que possam te trazer benefícios, a importância de você unir forças, né, para realizar alguma coisa que seja difícil, que seja talvez até impossível, né, de se superar. E essa história ela quer trazer isso também, né? A importância da união é mostrada por esses personagens, né? Pela forma que eles conseguiram combater esse inimigo que era muito mais poderoso do que eles, né? Que é o Leviatã. Então essa é a série 1, né? E a gente espera que a gente possa fazer as outras historinhas para dar seguimento a essa história em quadrinho, né? Ela foi publicada com a ajuda da Secretaria de Cultura pela primeira vez, porque antes, né, embora a editora tenha aprovado, não houve a publicação por falta de recursos e de várias outras coisas que impossibilitaram a publicação já naquela época. Mas nós tivemos, né, o privilégio de publicar em 2023 essa história em quadrinho com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Com expressões, porque geralmente as tartarugas elas não têm expressões faciais, e a Tuga ela iria passar por situações que exigiria que essas expressões de medo, de assustada, fosse colocada nas imagens dos desenhos em quadrinho. Então foi uma ida e volta de possibilidades de desenhos, né, até que nós chegássemos àquilo que nós estávamos esperando, que é sair realmente esses desenhos, né, como a gente pode ver hoje. É muito difícil colocar realmente expressão num animal que no mundo real ele não tem esse tipo de expressão, mas o ilustrador ele conseguiu fazer isso. Então a gente tem a Tuca com várias expressões de acordo com as situações
que ela vem passando ali na ilha, quando ela se depara com o Leviatã, quando ela encontra também um seu novo amiguinho. Então, o ilustrador ele conseguiu colocar essas expressões realmente que passava aquele momento ali que o personagem estava enfrentando. Um outro personagem também da historinha é o Sapinho Xinxin. É interessante que esse nome Xinxin, ele veio da ideia de que, como o ambiente e o local ele se passava lá na Indonésia, e os nomes, né, chinês, esses nomes orientais, eles têm muito esse tom, né, de Xin. Então, é, foi escolhido então esse nome para esse sapinho, porque ele era um personagem nativo ali daquela ilha. E o sapinho Xinxin, ele se apresentou, né, para Tuga e gerou, mas ele realmente é muito engraçadinho, né, e tem esse nome. O jacaré, que é o Leviatã, a gente, a princípio, iria nos dar um aspecto de mais monstruosidade nesse crocodilo. Mas o que aconteceu? Nós recebemos o primeiro desenho do Jack e nós já gostamos, né? Porque ficou um jacaré bem fofinho, né? Bonitinho. E nós não conseguimos mais trocar esse personagem, né? Porque acabou todo mundo gostando e a gente não sabe, porque essa história vai continuar e nós não sabemos que rumo vai realmente tomar o Jack. Se ele é realmente mau, se ele é bom, se ele realmente fez o que a história está contando, ou se foi apenas um engano, uma confusão. Mas o Jack nós gostamos muito, né? Ele ficou bonitinho, engraçadinho, como a gente pode ver ali na ilustração da capa. E não tivemos muito trabalho, né? Porque é um crocodilo, um jacaré, e todos gostaram Como boa parte da historinha em quadrinho, ela se passa no meio da mata, de uma ilha. Então foi decidido pelo ilustrador, junto com a equipe, de que se usasse bastante o tom de lilás e rosa para os matos, também algumas plantas da floresta. Isso porque essa tonalidade ela dá a ideia de escuridão. Então a equipe, né, junto com o ilustrador, decidiram que esse tom ele fosse usado nos desenhos da paisagem. Por isso que a gente vê na história em quadrinho bastante tons de lilás e rosa, porque é o tom que é muito usado, né, para dar essa ideia de que aquele momento ali é um momento ou de noite ou é um ambiente onde tem pouca luz. Então a gente vê muito, né? A gente vai ver bastante nas folhas ali da história em quadrinho o uso desse tom, né? Que é o lilás e o rosa. O que foi mais difícil no processo de construção da personagem foi fazer uma tartaruga com expressões, porque geralmente as tartarugas elas não têm expressões faciais e a Tuga ela iria passar por situações que exigiria que essas expressões de medo, de assustada, fosse colocada nas imagens dos desenhos em quadrinho. Então foi uma ida e volta de possibilidades de desenhos, né, até que nós chegássemos àquilo que nós estávamos esperando. Para sair realmente esses desenhos, né, como
a gente pode ver hoje. É muito difícil colocar realmente expressão num animal que no mundo real ele não tem esse tipo de expressão. Mas o ilustrador ele conseguiu fazer isso. Então a gente tem a tuca com várias expressões de acordo com as situações que ela vem passando ali na ilha, quando ela se depara com o Leviatã, quando ela encontra também um seu novo amiguinho. Então o ilustrador ele conseguiu colocar essas expressões realmente que passava aquele momento ali que o personagem estava enfrentando. Um processo um pouco mais complexo, porque temos que fazer toda a ilustração e ainda modelar no sistema de quadrinhos. Então, isso demandaria bastante tempo, trabalho para fazer vários desenhos e dando a sensação um pouco de movimento dela ali no ambiente que ela se encontrava, que era a ilha dela, né? Até ela ser levada pela tsunami para a nova ilha, a ilha misteriosa, onde iria se passar a maior parte da aventura dela. Nós conseguimos fazer a Tuga com uma cor bem mais clarinha, né? E a Lilica com um verde mais acentuado. Mas a gente sabe que é difícil você ver no mundo real essa diferença. E até mesmo de rosto existe uma diferença. No mundo real a gente não vê, né, esses animais com essa
diferença de aparência. Geralmente eles têm a mesma estrutura. Mas para diferenciar uma personagem da outra, né? A Tuga, ela ganhou essa cor verde mais clarinha, com um rosto mais redondinho. Enquanto a Lilica, ela ficou com um rosto mais fininho, e assim a gente consegue diferenciar essas duas personagens. Isso foi proposto por ilustrador. Ele já havia mandado as duas com a aparência muito parecida, então nós não conseguíamos identificar quem era quem. Então nós demos a ideia, né, para o ilustrador, para ele tentar mudar a tonalidade do verde, porque assim a gente já conseguiria uma diferenciação na tonalidade da cor de uma personagem para outra, e também ver se ele conseguia mudar o formato do rosto. Então, o ilustrador, ele conseguiu fazer essa diferenciação, né, que foi muito importante para a gente conseguir ter personagens assim, bem mais distintos, né, onde a gente consegue identificar quem é uma e quem é a outra, né? Então, nós, depois de tantas idas e vindas, né, de modelos para a gente analisar, a equipe ela aprovou esses dois desenhos e foi finalizado esses dois personagens. Depois de termos bastante trabalho, bastante análise para ver se ficou realmente bom, acabou que nós